Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada irmão que estiver ouvindo a nossa videoaula. É com muito prazer que nós louvamos a Deus por essa ferramenta que o Senhor tem nos concedido, aonde nós estamos aí fazendo esta videoaula e vamos postar no nosso site www.ieadelages.com.br. Você vai acessar e ali você vai encontrar o link da Escola Bíblica Dominical. Dentro da Escola Bíblica Dominical você vai encontrar ali a lição completa do trimestre em questão, em estudo. E agora nós vamos estudar a lição de número 11, não darás falso testemunho. E você vai encontrar também slides para que você possa baixar, você que usa aí na congregação o Data Show, você poderá baixar os slides para oferecer a aula com esse recurso visual. E também você vai poder então ver a nossa videoaula, onde a gente vai estar apresentando a lição número 11 e todas as informações que você precisa para que você possa ter um entendimento completo deste assunto. Eu quero aqui louvar a Deus e a partir já de amanhã, na quinta-feira, toda semana, pelas quintas-feiras na parte da manhã, você já poderá então encontrar esta videoaula no site da igreja. E eu quero repetir, www.ieadelages.com.br, e você vai encontrar ali o link da Escola Dominical. Meus irmãos, nós estamos na lição de número 11, que nos diz assim, ela vai ser ministrada dia 15 de março, na próximo final de semana, próximo domingo. E diz, não darás falso testemunho. A lição está baseada com o texto áureo em Êxodo, capítulo 23, versículo 1, que diz assim, não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Nós temos a leitura bíblica em classe, onde traz o embasamento dos 10 mandamentos e este 9º mandamento em questão. E nos diz assim Deuteronômio, a leitura bíblica em classe, Êxodo 20, 16 e Deuteronômio 19, 15 ao 20. Que nos diz assim, Êxodo 20, 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E Deuteronômio 19, 15, uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. É o que diz a lição, a palavra. Seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Então, aqueles 2 homens, aliás, 16, quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes, que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão, e eis que sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais torne a fazer tal mal no meio de ti. A lição está baseada, irmãos, numa questão muito importante. Para você que está acompanhando o trimestre, você sabe que os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas. E nós temos na primeira tábua os mandamentos de preceitos teológicos, onde são obrigações, nós costumamos dizer obrigações na vertical, são obrigações para com Deus. Aí você vê os 5 primeiros mandamentos, são preceitos onde o povo de Deus deve estar adequado à vontade exclusiva em relação a servir a Deus, num contato direto com Deus e pessoal com Deus. Mas a segunda tábua são preceitos que nós chamamos preceitos éticos, onde são obrigações com o próximo. Nós chamamos de preceitos horizontais, onde se dirigimos num relacionamento de amor e paz com o próximo. E nesta segunda tábua, a partir já do 5º mandamento, nós vemos Deus seguindo uma ordem. Primeiro, o Senhor se preocupa com a integridade física, não matarás. Em segundo lugar, vem o 6º mandamento,
aonde o Senhor se preocupa com a integridade da família. Ele diz, não adulterarás. Em terceiro lugar, o Senhor se preocupa com os bens de cada ser humano. E o Senhor diz, não furtarás. Nota que o grau da periculosidade, da maldade, ele começa num grau muito acentuado. Não matarás, a integridade física. Deus se preocupa com a família, não adulterarás. Deus se preocupa com os bens que as pessoas adquirirem, porque as pessoas trabalham para adquirir os bens, e Deus diz, não furtarás. Só que Deus coloca no mesmo grau, no mesmo nível de maldade, o problema da fala, da maldade em usar as palavras para prejudicar o semelhante. Então o Senhor vem dizendo no nono mandamento, que seria o quarto mandamento da segunda tábua, e o Senhor diz, não darás falso testemunho. E este nono mandamento, o Senhor se preocupa exatamente com o relacionamento verbal, porque todo relacionamento, 90% é construído por meio de diálogo, por meio de palavras. E o que o Senhor não quer é exatamente isso, que as pessoas destruam os relacionamentos em não saber usar as palavras, principalmente a questão da mentira e do falso testemunho. Aqui em questão, na época em Israel, essa palavra que diz aqui, não admitirás falso rumor, a palavra falso no hebraico, ela vem da palavra sacar, S-A-Q-A-R, sacar. É um verbo que significa trapacear, ou seja, envolver-se em engano ou usar a falsidade conscientemente. Quando o Senhor fala aqui em Êxodo 23:1, não admitirás falso, essa palavra falso, do hebraico sacar, significa trapacear conscientemente. E quando ele diz ainda falso rumor, a palavra rumor no hebraico significa rumores maldosos que causam sofrimento. Então, na verdade, o que Deus quer evitar é um mau relacionamento por meio das palavras, para que não hajam conflitos nos relacionamentos. E a Bíblia traz uma imensa lista de versículos condenando essa questão. Mas eu quero que você preste bem atenção nos recursos que a lição oferece para o professor. Nós temos aqui o objetivo geral. Qual é o objetivo geral desta lição? Diz assim, apresentar o nono mandamento, ressaltando que Deus proíbe a mentira. Também Deus proíbe o mexeriqueiro e o testemunho falso contra o próximo, tanto no dia a dia como nos tribunais. Então aqui nós temos três grandes e importantes lições. Primeiro, Deus proíbe a mentira. Tudo envolvendo o relacionamento com as pessoas, com o próximo. Segundo, Deus proíbe a pessoa que é mexeriqueira. Nós vamos aprender o que é isso. E terceiro, Deus proíbe o falso testemunho contra o próximo. E aí temos duas áreas aqui onde se enquadram essas posturas negativas que a Bíblia apresenta e denuncia. Nós temos a área do dia a dia, com qualquer pessoa, seja com a esposa, seja com os filhos, seja com os amigos, no trabalho, na escola, na rua, na igreja. Essa é a dimensão do dia a dia. E temos também a outra dimensão, que é a dimensão dos tribunais, onde pode acontecer a pessoa ser intimada a falar em um tribunal. Eu já tive essa experiência, eu fui intimado a testemunhar, eu fui testemunha de uma causa na justiça, onde o delegado de polícia, foi uma questão de emplacamento de carro, eu fui vítima de uma lesão, onde fui cobrado indevidamente de um valor ali, quando fui lá fazer a vistoria, e o delegado ficou sabendo que estavam agindo errado naquela questão, e ele me chamou para que eu testemunhasse a favor
de um processo interno que foi aberto dentro da delegacia. Então eu fui intimado, fui lá diante do juiz, um julgamento realmente formal, legal, e o juiz, na hora de eu falar, me perguntou, que estava ali ministrando aquele julgamento, ele perguntou se eu diria a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. E eu testemunhei exatamente a verdade. Então, numa questão de um tribunal, é muito mais sério, porque além de você estar envolvido numa questão de relacionamento com as pessoas, tem a questão da justiça, que você poderá ser penalizado, e principalmente a questão do julgamento divino, que Deus abomina quem mente, principalmente para testemunhar. É tanto que a lição, aqui na leitura bíblica em classe, é bom que você entenda bem isso, o que acontecia? Se uma pessoa na época de Moisés acusasse alguém, olha, essa pessoa me causou um dano, me roubou um animal, e aí essa pessoa chamava uma testemunha, só que a testemunha era falsa, a acusação era falsa. E aí quando os juízes iam julgar a causa, quando eles percebiam que havia uma mentira, uma falsidade, o dano que seria causado a princípio naquela pessoa que estava sendo acusada, esse dano agora sairia daquela pessoa e ia para cima de quem? Para a testemunha falsa. A Bíblia fala aqui, ó. A Bíblia diz assim, ó. E os juízes bem inquirirão, e eis que sendo a testemunha falsa, testemunha que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer ao seu irmão. Ou seja, o que eles desejavam fazer na pessoa acusada, se fosse provado que a testemunha era falsa, aquela maldade que seria feito para o acusado, seria feito agora contra a testemunha que mentiu. Então veja que, e infelizmente naquela época, tinha a pena de morte por uma testemunha falsa. A pessoa acabava até morrendo. Então veja como Deus coloca a mentira e a falsidade no mesmo grau de maldade, como por exemplo, não matar, não adulterarás e não furtarás. O Senhor coloca exatamente na mesma escala. Aqui é importante lembrar que o objetivo geral então é proibir a mentira, o mexeriqueiro e o testemunho falso, tanto no dia a dia como nos tribunais. É bom lembrar que nós temos aqui 4 objetivos nesta lição. 4 objetivos. Você que é professor, é bom que você assista essa videoaula com um caderno na mão, uma caneta, para que você vá anotando os pontos importantes da lição. Quando você for ministrar domingo, você está bem inteirado no assunto. Primeiro objetivo, tratar a abrangência e o objetivo do 9º mandamento. Segundo objetivo, mostrar o que a legislação mosaica diz a respeito do falso testemunho. Nós temos que ver o que a Bíblia fala sobre isso. Terceiro objetivo, ressaltar que o Deus verdadeiro deseja tão somente a verdade. Quarto objetivo, enfatizar o cuidado que devemos ter com relação à mentira. Por que cuidado? Porque as situações nos surpreendem. E você pode ser surpreendido em alguma situação onde você acha que a melhor saída é mentir. Então nós temos que tomar muito cuidado porque estamos rodeados de situações que muitas das vezes essas situações vão exigir de nós uma resposta e tem pessoas que acham que o melhor caminho é a mentira. Mas nós vamos ver pela lição que nunca o melhor caminho será a mentira, porque Deus abomina isso. Meus irmãos, a lição, é importante lembrar que os irmãos devem estar atentos nos pontos pedagógicos de ensino da lição. Por exemplo, nós temos aqui uma lição, ela traz a introdução, trazendo aqui uma orientação muito importante e uma verdade muito séria. A introdução diz que esse pecado, que é denunciado pelo 9º mandamento, ele está no mesmo nível de gravidade do pecado de não matar alguém, ou o pecado de matar alguém. No mandamento que denuncia e diz para não matar. Diz assim, ó, o 9º mandamento se aproxima do 3º, pois envolve a questão da mentira.
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não se refere apenas ao depoimento num tribunal, mas também ao relacionamento diário com as pessoas que estão à nossa volta. Aqui temos uma lição para os que agem ainda que inconsciente ou inconscientemente, como se o pecado se restringisse, como se pecado se restringisse a assassinato, adultério e furto. Tem pessoas que acham que pecado com gravidade é matar, furtar, adulterar, mas não é só isso. Aqui nós temos com clareza, ninguém deve pensar que a mentira e o falso testemunho são menos graves que os demais pecados citados no Decálogo ou nas 10 palavras. A Bíblia coloca no mesmo nível todo aquele que tem a mentira como estilo de vida. Então olha a importância dessa lição. Olha a importância dessa lição. Porque a gente vê costumeiramente pessoas mentindo, pessoas trapaceando, pessoas dando falso testemunho, não se preocupando com os relacionamentos e achando que isso não é grave. Só que nós aprendemos na escola bíblica dominical, por meio da Bíblia, que mentir e prejudicar o próximo está na mesma gravidade do que assassinar alguém. Então olha a importância desta lição. E por isso que nós vamos aqui chamar a atenção para que os professores e os alunos se aprofundem nesse assunto para domingo aprendermos essa riqueza maravilhosa na Escola Bíblica Dominical junto com os alunos. Mas, meus irmãos, a lição ela tem 4 pontos importantes. Muitas pessoas chamam de tópicos, outros chamam de partes. Não tem problema, é a mesma coisa. Vamos usar aqui, vamos seguir o que a lição fala aqui. São 4 pontos, ou 4 tópicos, aliás, com seus subtópicos. O primeiro tópico diz assim, o 9º mandamento. Primeiro subtópico, a abrangência. Neste primeiro subtópico, em relação à abrangência, fala exatamente disso, que mentir é uma coisa que, não dar falso testemunho, é uma coisa que não se restringe apenas a um tribunal. Então abrange o dia a dia da pessoa. Quando você for ministrar, que você falar da abrangência, entenda que não é somente uma questão de você ser chamado num tribunal e correr o risco de mentir lá. Não. O relacionamento com a esposa diz respeito a você vigiar para não mentir, ter um cuidado em não mentir no relacionamento com os filhos, não testemunhar enganosamente no trabalho, na escola, na igreja. Então o primeiro ponto aqui abrange várias áreas da nossa vida. O segundo ponto, o objetivo. É bom prestar bem atenção no objetivo. O objetivo é duplo em esfera da honra e da fé. Trata-se da proteção da honra e da boa reputação no campo social. Até tem aqui, irmãos, um subsídio didático na lição, que o Ezequias Soares, aqui junto com a sua equipe, eles aqui fazem um subsídio e lançam aqui uma pergunta. O que significa reputação? Você sabe o que significa reputação? Todas as pessoas no âmbito social, eles têm uma reputação. A reputação diz respeito a exatamente como é a tua personalidade. Como é que as pessoas reputam ou as pessoas observam você? Qual é o perfil que as pessoas têm analisado em ti? Não é uma pessoa do bem? É reputada como uma pessoa honesta? Reputação fala de como ela tem deixado as suas marcas na sociedade. Ela é reputada como uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa mansa, uma pessoa calma, uma pessoa de bem? Então existem várias maneiras de analisar a reputação de alguém. A verdade é que todas as pessoas desejam que elas sejam vistas como pessoas de boa reputação. Aqui eu faço uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa de boa reputação? É claro que sim, irmão Rodrigo. Me considero uma pessoa de boa reputação. Pois bem, você gostaria que eu estragasse a tua reputação? Essa é a questão. Ninguém gosta de ter a sua reputação
prejudicada por comentários negativos, maldosos, mentirosos. Então o problema é exatamente esse. E Deus está olhando do céu, sabendo que ninguém gosta de ter a sua reputação prejudicada por mentiras. Deus deixou claro que ele abomina esse tipo de coisa. Tirar a boa fama das pessoas. É tanto que a Bíblia diz que Deus abomina o difamador, que difama com a boca. Então, é justamente em relação a proteger a boa reputação das pessoas que Deus quer tirar do meio do convívio dos seus filhos e da sociedade essa questão de mentir, falar mal, testemunhar mal ou falsamente. Premeditadamente, conscientemente. Lamentavelmente, nós sabemos que tem pessoas muito mal intencionadas que pegam esse caminho, mas a lição vem mostrando aqui que Deus quer que haja um equilíbrio nas relações humanas, no relacionamento com o próximo. E é por isso que o objetivo aqui trata em relação a isso. A esfera é dupla: honrar o semelhante e também obedecer a Deus por fé. Você honra alguém porque ele merece ser honrado e você sabe que está cumprindo um mandamento do Senhor Deus. Mas nós temos aqui também o contexto. O 9º mandamento, que é o 3º subtópico, ele, com suas normas na legislação mosaica, mostra a administração da justiça em Israel. Geralmente o 9º mandamento, lá em Israel, era mais aplicado em causas que era apresentada aos tribunais. Geralmente, essa lei ela foi dada expressamente, principalmente numa questão de causa na justiça, onde alguém era prejudicado num negócio, então ele se reunia e ia perante um juiz ou sacerdote para julgar a causa. Então esse mandamento foi expressamente dado a princípio, a priori, sobre essas relações de causa na justiça, mas não se limita apenas a estar diante de um juiz. A primícia, o princípio eterno de Deus é para valorizar a verdade em todas as esferas dos relacionamentos. E aí então a lição vem trazendo este ensinamento para nós. E aqui eu abordei que, em primeiro lugar, a mentira quebra a fidelidade com Deus. Eu gostaria que você anotasse isso, professor. Por que que não podemos dar falso testemunho? Primeiro, é uma mentira e isso quebra o relacionamento com Deus. Segundo, a mentira arruína o relacionamento com o próximo. Então note a gravidade. Se o Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele resumiu os 613 preceitos que foram classificados por Maimônides, ou filho de Moisés, isso 1.200 anos aproximadamente depois de Cristo, foi esse judeu que fez essa organização e classificou 613 preceitos. Mas se o Senhor Jesus pegou toda a lei do Antigo Testamento e resumiu em 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, notem que o fundamento de toda a obediência, toda a conduta que o homem deve demonstrar é exatamente obedecer a Deus e amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. O fundamento é isso. Se a pessoa mentir, não precisa ela matar, não precisa ela adulterar, não precisa ela roubar. Se ela mentir, ela vai estar quebrando a sua aliança com Deus, que nós devemos amar a Deus, ela quebra essa aliança com Deus, e também quebra a aliança com o próximo, porque ela vai mentir exatamente para prejudicar alguém. Então note que é um pecado gravíssimo a mentira. E tem pessoas que não conseguem entender que isso é grave e não se preocupam com isso. Mente de manhã, mente à tarde, mente à noite, mente para a esposa, mente para o filho, mente para o pastor, mente para o patrão, mente para todo mundo. E aí acha que está de bem com Deus. Não, meus queridos. A lição é muito séria, muito importante, justamente para proteger. A lição também não vem assustar as pessoas, não. A lição vem mostrar o maravilhoso benefício de manter a comunhão com Deus e o perfeito relacionamento com o próximo. Essa lição não vem para assustar, ela veio para mostrar o benefício de manter a intimidade, a aliança com Deus e o bom relacionamento com o próximo.
Nós temos aqui o ponto central desse primeiro tópico. A mentira e a falsidade aborrecem a Deus e prejudica o próximo. A gente frisa bastante aqui os objetivos e os pontos centrais para que você chegue na escola dominical e não fuja do assunto. Tem muitos, a gente sabe, a gente já trabalha com escola dominical há anos. Muitos alunos me procuram dizendo, Rodrigo, alguns professores começam, eles entram e acabam saindo do assunto e vão longe em outras áreas, em vários assuntos, e o assunto não é explicado. Então, não corramos esse risco. A gente aborda bastante aqui o ponto central para que a gente não saia do assunto, que é manter a aliança com Deus e o bom relacionamento com o próximo. Nós temos aqui ainda, irmãos, uma coisa muito importante. Eu anotei aqui nas anotações do professor. O que sai da boca é muito importante. A fala é um presente que o Senhor nos deu para glorificar a Deus e abençoar os homens. A fala é um dom que Deus nos deu. Os animais não conseguem falar. Quando muito, um papagaio imita apenas o que alguém fala. Mas a fala é um dom que Deus deu para o ser humano. É uma das coisas mais lindas que Deus concedeu para a humanidade. A capacidade de falar, de expressar o que pensa e o que sente. Então, essa maravilha que nós recebemos, a fala, ela tem que ser um dos maiores meios pelos quais nós venhamos a glorificar a Deus. Então a Bíblia diz que com a boca a gente glorifica a Deus e também abençoamos os homens. Mas, porém, corremos o risco de, com a mesma boca, entristecer a Deus e amaldiçoar os homens. Por isso que o Senhor Jesus deixou bem claro que em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, vamos só conferir aqui, Mateus 12, 36 e 37, olha o perigo. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa, com maldade, sem sentido, toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então note que o Senhor Jesus, devido a tão alto nível de importância que é a pessoa ter a capacidade de falar, que ela teria a obrigação de glorificar a Deus e abençoar os homens, mas as pessoas, muitas pessoas, menosprezam esse presente que receberam de Deus, que é a fala, e entristecem a Deus e ainda amaldiçoam os homens. Então, pelas palavras ou por palavras, as pessoas serão julgadas no dia do juízo. Então, ela pode ser absolvida ou condenada. Olha a importância disso. Eu até coloquei aqui, meus irmãos, eu tenho um dado aqui importante. Se você depois quiser procurar, procure. Eu tenho aqui, irmãos, 36 versículos bíblicos que falam sobre a mentira e a questão do falso testemunho e a questão da difamação com a boca e o problema da língua. 36, note que é vasto. E você pode procurar depois, está em Efésios, você pode procurar em Efésios, capítulo 4, pode procurar em Êxodo, capítulo 20, você pode procurar em Colossenses, capítulo 3, Provérbios, capítulo 12, Salmo 101, Apocalipse 22, eu estou falando aqui, você está vendo a aula aí, vai anotando. Tiago, capítulo 3, Provérbios, capítulo 14, estou falando só os capítulos que você, entrando no capítulo, você já vai achar o contexto ali, já encontra. Provérbios 17, Sofonias, capítulo 3, João, capítulo 8, 1 Timóteo, capítulo 4, Salmo 109, Números 23, Levítico 19, Provérbios 21, Salmo 62, Provérbios 30, esse aqui eu até faço questão de ler, que diz assim, ó, mantém longe de ti a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza, nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. O sábio Salomão, ele pede, mantenha longe de mim a falsidade e a mentira. Veja que tanta riqueza que ele tinha e ele se preocupava em se afastar da falsidade e da mentira. Isaías 28,
Isaías 44, Isaías 53, Jeremias 8, Jeremias 14, Jeremias 23, Jeremias 29, Ezequiel 13, João 8, Romanos 1 e 25, Romanos 3, Efésios 4, 1 João 2 e Apocalipse 22. E aqui, Apocalipse 22 e 15 diz assim: ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam, note que eles estão enquadrados nos mesmos níveis de maldade, os que amam e praticam a mentira. Então o mentiroso, ele está na mesma classe de maldade que o assassino. Então aqui, ó, Apocalipse 22 e 15, você frisa bem esse versículo aí. Eu tomei cuidado de trazer todos esses versículos para trazer um recurso para você pesquisar e se inteirar do assunto, para evitar de vez a mentira. A segunda parte diz assim, o processo. O primeiro ponto diz responder em juízo. Essa segunda parte, para você entender, o processo em que acontecia a quebra desse mandamento. Como é que acontecia a quebra desse mandamento? Acontecia geralmente em responder em juízo, as pessoas eram chamadas a responder em juízo. Eu poderia abordar dessa forma aqui. Quais são as situações que alguém pode ser tentado a mentir? Então, num juízo, que você vai ser chamado para testemunhar. Exatamente a questão do falso testemunho. Aí, infelizmente, as pessoas eram chamadas para testemunhar e algumas mentiam, conscientemente. E também em relação ao relacionamento com o próximo. Então, quais são as esferas que pode ocorrer a quebra do 9º mandamento? Exatamente aqui. Num juízo, responder em juízo, testemunhar falsamente e no relacionamento com o próximo. Nós temos aqui ainda o terceiro ponto. E o terceiro ponto, irmãos, é muito importante, o que vai falar é sobre a verdade. Tá certo que tem bastante mentira na vida das pessoas? Tem. Mas também nós temos que olhar para a verdade. É muito maravilhoso pegar o caminho da verdade do que da mentira. E a lição vem trazendo aqui a importância de se falar a verdade. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós vamos ver aqui a importância da verdade, como o Antigo Testamento aborda este assunto. A verdade é aquilo que corresponde aos fatos, em contraste com qualquer coisa enganosa, né? A mentira. O termo hebraico emet significa verdade, fidelidade, firmeza, veracidade. Daí derivam as palavras emuná ou emunar, que termina com o H, né? Ele dá um som de R no hebraico, emunar. Emunar, que é fé, fidelidade, firmeza. E também amém. Amém, verdadeiramente, de fato, assim seja. Então note que a palavra amém, ela se originou da palavra emunar, que quer dizer fidelidade, firmeza. Quando você diz amém, você confirma o que está sendo dito. Então está dentro dessa questão da fidelidade. E também é um atributo divino. Então aqui, irmãos, a verdade, ela deve prevalecer. Então nós vamos abordar a verdade no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. No Antigo Testamento o que o hebraico fala da verdade e no Novo Testamento o que o grego fala da verdade. Por exemplo, aqui nós temos o termo vem do verbo grego, que é lantanol. Verdade no grego é lantanol, que significa, nós temos aqui, leto, ocultar ou encobrir algo a alguém. O prefixo a indica negação, ou seja, como por exemplo diz aqui, o Novo Testamento emprega alateia, verdade, e os seus derivados. Então, o termo vem do verbo grego lantanol, teno, ocultar ou encobrir algo a alguém. O prefixo a indica negação, ou seja, alateia significa não ocultar a verdade. É isso que o texto está querendo dizer. A pessoa não pode ocultar a verdade. O que significa ocultar a verdade? Por exemplo, eu vou pegar aqui e vou esconder a lição debaixo da Bíblia. Ó. Estou ocultando a verdade. Eu não posso fazer isso.
Eu tenho que estar sempre trazendo a verdade diante das situações. E é isso que o Novo Testamento vem aconselhando. E aí o terceiro ponto diz: o que é a verdade? Foi a pergunta que Pilatos fez a Jesus. E isso aqui nós temos que aprender. Domingo nós vamos conversar sobre isso. O que é a verdade? Será que ele estava convencido de que não havia resposta? Ou não se interessou de modo algum pelo retorno que Jesus poderia dar? Para os romanos, verdade, ou vericitas em latim, significa precisão, rigor. Talvez Pilatos estivesse destoado do contexto. Então aqui nós vamos conversar sobre o que o Antigo Testamento e o Novo Testamento fala acerca da verdade, trazer uma definição sobre o que é a verdade. E a última parte da lição traz aqui o cuidado com a mentira, para não exatamente incorrer nesse pecado. As testemunhas, ninguém podia ser acusado por uma só testemunha. Isso é um problema hoje, né? Tem pessoas que elas criam uma situação. Por exemplo, teve um fato, aconteceu até numa cidade, que o irmão ele era vendedor. E ele estava saindo do carro ali com as pranchetas na mão e tal, e ele estava com a caneta na boca assim, ó. E passou um outro irmão de longe e olhou e viu e disse: mas o irmão está fumando. E ele, sem saber se o irmão estava fumando ou não, já levou a notícia para o pastor. E o irmão estava fumando. E aquele irmão já foi chamado. Você estava fumando? Eu disse: não, mas eu não fumo. Não, mas o fulano passou lá e disse que viu você. Ele disse: não, o que aconteceu é que eu sou vendedor, eu estava com a caneta na mão, peguei as pranchetas, coloquei a caneta na boca, desci do carro com a caneta na boca, e ele viu a caneta na boca e achou que estava fumando. Então o Antigo Testamento não aceitava que uma pessoa chegasse com uma acusação sozinha. Ela teria que ter outras testemunhas que confirmassem o fato. E aí então as testemunhas diriam: não, isso aqui não é verdade. Não, isso é verdade. Geralmente acontecia o relacionamento ali da questão de forma correta. Mas tinha pessoas que compravam as testemunhas e as testemunhas mentiam. E se fosse descoberto que a testemunha estava mentindo, ela era morta, para tirar o mal do meio do povo. Olha a gravidade do assunto. E nós vemos aqui a questão das testemunhas, os danos e o pecado da mentira. É bom lembrar ainda, irmãos, que a lição, para cada tópico, ela tem um resuminho do tópico, que esclarece bem o tópico. Eu vou falar aqui e já vamos encerrar. Primeiro tópico, a finalidade do nono mandamento, que é eliminar a mentira, a calúnia e a falsidade. O segundo tópico, o falso testemunho fere o próximo e principalmente a Deus. Terceiro tópico, o Deus da verdade exige tão somente a verdade. E o quarto tópico, o cristão verdadeiro não coaduna com a fofoca e a mentira. E aí nós vamos para a conclusão, que diz assim: Deus se interessa pelo bem-estar de todos os seus filhos e filhas. O desrespeito pelo próximo afronta a Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a tratar as pessoas da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados. Mateus 7 e 12. Que Deus nos ajude e nos guarde para que possamos viver uma vida irrepreensível. E eu termino ainda abordando aqui uma coisa importante que nós achamos aqui no Código Penal brasileiro. O Código Penal, artigo 342, vejo que isso está no Código Penal brasileiro, nos diz assim: fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor, contador ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Ou seja, Código Penal, artigo 342, afirma que negar ou calar a verdade como testemunha, a pessoa poderá ser presa de 2 a 4 anos e pagar multa. Nota, irmãos, que quando o princípio é divino, fica bem estabelecido entre os relacionamentos humanos. E quase todos os países, em suas constituições, nas cartas magnas, nas leis que regem a nação, em todas as esferas, no Código Penal, vai ter ali um artigo sobre dar falso testemunho.
Por que em todos os países praticamente tem um artigo sobre o falso testemunho? Porque é um princípio divino. Então, os princípios estabelecidos por Deus são praticados por todas as sociedades. E eu quero aqui encerrar dizendo para você que você, então, domingo, dia 15, pela manhã, você prepare bem a tua lição, busque recursos. Nós temos aqui vários versículos da Bíblia, recursos de áreas de relacionamento social, sobre os códigos, os artigos aqui que envolvem essas leis, sobre a mentira, o falso testemunho. Procure entender o que o original do hebraico fala sobre falso testemunho, o que o grego fala sobre isso. Procure descobrir o que é a verdade. Procure entender o que é reputação. Tem vários textos na Bíblia que falam em relação à falsidade, em relação ao falso testemunho, em relação ao mexeriqueiro. O tempo aqui é um pouco curto, mas você procure ver as questões que tem vários textos na Bíblia que proíbe que a pessoa seja mexeriqueira. Por exemplo, eu até busquei aqui, nós temos na Bíblia, irmãos, Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 12 e 13. Olha só, irmãos, esse último versículo, 1 Timóteo 5, 12 e 13, só para você entender. Tendo já a sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa. Paulo está dando uma recomendação aqui às mulheres. Naquela época as mulheres não tinham trabalho social, assim, de ir para a rua, para trabalhar no comércio, elas ficavam mais dentro de casa. Só que tinha mulheres que ficavam de casa em casa. O que elas faziam? Olha só, ficam ociosas sem trabalhar, nos seus lares, nos seus afazeres, ficam de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras. O que é uma paroleira? Pesquise para você ver. Eu não vou te dar tudo de mão beijada, não. Pesquise lá o que é a paroleira, que você vai achar até engraçado. E curiosas, falando o que não convém. Elas ficavam de casa em casa, trazendo coisas da vida dos outros e provocando o quê? Que a Bíblia proíbe e condena? Contenda entre os irmãos. Não só mulher. Hoje tem homens, mulheres, jovens, que andam de casa em casa, fazendo fuxico, fazendo fofoca. Tome cuidado com as redes sociais. Nós temos pessoas influentes da sociedade que vivem de fazer fofoca. Como é o caso, ele mesmo fala, está publicado isso no Brasil inteiro, no mundo, o Nelson Rubens. A fofoca é a minha vida. Ele vive procurando coisas na vida dos outros para fofocar nas salas de bate-papo, nas redes sociais, e Deus abomina isso, irmãos. Porque a reputação da pessoa que está sendo colocada na discussão está sendo destruída. Então tome cuidado, porque a lição vem trazendo essa importante orientação da parte de Deus. Mantenha a tua comunhão com Deus, não minta, e valorize o relacionamento com o próximo. Não denigre a imagem de ninguém. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Amém.